Romanos 8, 21. Romanos 8, 21. Melhor dizendo, versículo 20 e 21. Enquanto a igreja abre, um beijo, um abraço a todos que nos acompanham pelo horadaverdade.com. Sejam bem-vindos nessa Cenáculo da Fé para as Nações em São Paulo. Transmissão ao vivo nesse dia 18 de setembro de 2014, diretamente da sede em São Paulo. Transmissão da campanha O Toque da Trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Lembrando que estamos pelo Facebook. Amém. Todos que estão nos assistindo, mande os seus e-mails, seus pedidos de oração. Queremos orar por todos vocês. Um beijo aos membros desse ministério, a todos os meus irmãos em Cristo que estão reunidos aí pela internet aqui em São Paulo, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos aqueles que nos visitam. Amém, Cenáculo? E que Deus abençoe a todos, que Jesus fale ao teu coração. Romanos 8, versículo 20, que diz o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele a quem a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois que alguém vê, como espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém, Jesus, Cenáculo? Quem quer nesta palavra da glória a Deus? Quem crê da glória a Jesus? Possa sentar. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer você prestar atenção numa expressão aqui, do versículo 21, que Paulo fala-se de cativeiro da corrupção. Repita essa expressão: cativeiro da corrupção. Se há interessados aqui em saber o que Paulo quis se referir, do que ele trata aqui, abra teu coração para que Jesus realmente te convença do peso que há nessa expressão hoje aqui, da qual Paulo define que a única esperança que há para o cativeiro, a cova da corrupção, na tradução literal, a única esperança que há é Jesus Cristo. Mas para nós entendermos aqui do que o irmão aqui, o apóstolo Paulo, fala, você vai abrir a tua Bíblia lá em Gênesis 3, como Paulo mesmo disse aqui, lá está a criação, lá está o início de tudo que ele tratou aqui, o pecado original. Quando a teologia fala sobre pecado original, ela está querendo dizer sobre natureza do pecado, porque estamos aqui tratando sobre cativeiro da corrupção, cova da corrupção. E para nós chegarmos nessa expressão e entendermos o que Deus quer falar, os amados aí em texto de Gênesis 3 vão se deparar exatamente no pecado original. Ou seja, quando o homem caiu. Pecado original não quer dizer o primeiro que pecou, mas quer dizer o primeiro homem que pecou. Ok? E segundo a palavra de Deus, na queda do homem, enquanto você vai lendo aí alguns versículos, estavam presentes na queda do homem a realização, a autoafirmação, a autossuficiência, o orgulho, a falta do amor, a rebeldia, a ingratidão e o sentido destrutivo pela desobediência que ele cometeu. E todo mundo sabe aqui que quando o pecado entra na história humana, entra na realidade da experiência de Adão, não foi pela vontade de Deus que isso aconteceu, mas pela vontade do homem que isso entrou na história. Então deixo bem claro aqui a todos que a criação de Deus ela foi perfeita, mas o pecado entrou na história do homem por quê? Porque essa foi a escolha dele.
É simples assim. Mas no pecado original de Gênesis 3, aonde o homem cai, a Bíblia diz aí, você lendo, que o resultado do pecado de Adão foi exatamente a quebra do relacionamento com Deus, a sua alienação, a sua morte espiritual, passando a estar impedido de restabelecer qualquer relacionamento original ou autêntico com Deus, porque a partir do momento em que ele pecou, ele passou a estar completamente, absolutamente separado de Deus. A consequência maior do que Adão fez ali, registra a Escritura Sagrada, foi a separação com Deus. Assuma isso. Há outras realidades posteriores na história, mas a maior de todas eu estou mencionando para você aqui. Essa quebra, essa destituição que a Bíblia tanto prega que Adão viveu por causa do pecado com Deus, se deve ao fato dele não poder mais produzir, fabricar virtudes ou tendências dignas com Deus. Por causa dessa quebra, ele passou a ser o seu principal inimigo. Porque a partir de então, tudo que ele gostaria de fazer, esperaria fazer ou praticaria, seria relacionado exatamente à escolha que ele fez, o pecado. A sua tendência seria o pecado. Isso marca a história. A quebra do homem no seu relacionamento com Deus. Mas é uma coisa importante que Gênesis fala. Que ele preferiu escolher a autoafirmação, a autorrealização, a autossuficiência, o seu orgulho. Não amar a rebeldia, a ingratidão, a desobediência, do que ser amigo de Deus e fiel a Ele. E diz Romanos capítulo 5, 12, que do pecado original, cenáculo da fé, entra numa era e num tempo de depravação total. Um tempo anunciado onde o que é pior e mais destrutivo para Deus, passa a ser coisa do próximo, do mundo inteiro. Quem testifica diz amém. O pecado passa a ser reconhecido em toda a história humana. Passa a ser um problema de natureza. Passa a ser um problema de história, da história. Passa a ser um problema do gênero humano. Um problema de todos. Lê o texto. Amém. Lê com força, irmão. Amém. Então o que a Bíblia ensina para nós chegarmos na questão do cativeiro da corrupção? A palavra de Deus ensina o seguinte, amados. Quando Adão peca, ele desenvolve uma perspectiva pecaminosa para toda a raça humana. Mas a Bíblia faz questão de separar Adão de toda a raça posterior. Por quê? Porque o pecado original, na doutrina da fé cristã, mostra que Adão representou, diante de toda a história humana, uma alteração. Uma alteração. O pecado entrou por ele e dele passou para todos. Mas não quer dizer que o que ele viveu, nós estamos vivendo aqui agora, a nível de tendências pecaminosas. Por quê? Porque o que ele cometeu com Deus é muito inferior, muito desprezível, perto do que nós estamos vendo hoje, diante daquilo que os homens estão cometendo agora. Então, pela visão doutrinária cristã, é o seguinte: Adão representa uma alteração na criação. Mas nós, o mundo, as raças posteriores,
representam a depravação. A depravação total. Porque o Evangelho, por mais que ele diga que a desgraça entrou por intermédio do ato desse homem, nunca nós vamos poder comparar essa geração. Nunca nós vamos poder comparar os homens posteriores, dizendo que estão no mesmo nível que Adão. Por quê? Porque há uma diferença grotesca, enorme, com a forma com que esse homem pecou, com a forma que os homens pecaram depois dele. Eu quero fazer essa medida com você para você ficar esperto, tá? Porque se você for fazer o levantamento da história, Adão é anjo, perto do que nós estamos vendo hoje aqui. Os homens cometerem, tá? Ele é uma alteração simples na criação de Deus, mas nós, depois disso, a depravação total. O alto nível da depravação. Por mais que se assemelhe, haja um contraste entre o pecado dele com o nosso pecado, volto a dizer aqui, o nível, a proporção, a extensão, a capacidade é muito maior em relação ao que ele fez. E falo por mim mesmo, eu considero o que a Bíblia me diz. De que se tratando de depravação, nós somos superiores. Se tratando de depravação histórica, nós somos a ascensão disso. Porque o pecado deste homem, por mais que tenha esses elementos que nós também vemos na sociedade hoje, o existencialismo, né, que foi o que ele representou aqui na sua natureza, a palavra de Deus mostra em Gênesis 3, versículo 7 e versículo 10, que na sua experiência pecaminosa, depois de ele ter feito a besteira, ok? Você volta para Gênesis agora. Quando ele pecou, ele sentiu três coisas. Ele e Eva, a criação, teve sensibilidade para sentir, para viver, para representar. Três posicionamentos aqui. Primeiro, ter consciência do pecado. Fala, consciência do pecado. Vou dizer para você o que esse homem sentiu. Pequei. Por mais que ele tenha sido a inauguração daquilo que nós fomos atingidos, a maldição, a palavra de Deus fala que ao mesmo tempo em que ele pecou, ele evoluiu. Mas não evoluiu na sua transgressão, evoluiu na sua consciência de identificar, saber que ele fez uma besteira. Outra coisa que Gênesis 3 mostra, que você está com o olho fitado aí, creio eu, é que este homem sentiu vergonha do que ele fez. E se cobriu, além dos seus olhos se abrirem, ele se escondeu de vergonha. E outro elemento importante da evolução desse homem com Deus, também se deve ao fato dele sentir medo. E eu observo que mesmo ele tendo pecado, da maneira como pecou, e a sua disjuntora também, o pecado dele não alterou a consciência, não alterou a dignidade, não alterou o seu temor com Deus. E qual a diferença da sociedade posterior a esse homem, que nós não conseguimos ver a sociedade sentindo tudo isso daqui quando peca? Então é onde Paulo ele entra.
na expressão cativeiro da corrupção. Porque ele está relacionando a história do pecado. Ele está se referindo ao que também Isaías, versículo 38, capítulo 38, versículo 17, também usa por expressão. Eu não sei se na tua tradução está como cova da corrupção, mas tem algumas Bíblias que vão mencionar essa expressão também. Se Adão representa a alteração, nós somos a decadência. O mundo é a decadência. Porque está num nível muito mais alto, profundo, extensivo, daquilo que esse homem iniciou a viver diante da sua queda com Deus. E volto a dizer a vocês, que mesmo ele tendo caído, mesmo ele tendo pecado, abrindo um precedente para que todos fossem como ele, porque foram gerados a partir dele. E eu me refiro a todos nós. Ele ainda conseguiu evoluir na sua queda, tendo consciência do seu pecado, vergonha do seu pecado e medo de Deus. Então nós somos a cova da corrupção. O mundo é o cativeiro da corrupção. Nós estamos diante daqueles que representam a decadência do que foi iniciado por intermédio desse único homem. E que volta a afirmar, porque é a orientação que eu tenho em cima desse púlpito hoje aqui, que se tratando de nível, ele passa a ser até um bom exemplo para aquilo que está sendo feito hoje aqui nessa sociedade, porque mesmo ele tendo pecado, mesmo ele tendo transgredido, feito tudo errado, como Deus havia pedido para ele, ele ainda conseguiu sentir alguma coisa. Mas esse museu de corrupção que o mundo se tornou, a história que nos conta do que foram os homens, do que eles foram capazes de fazer com o pecado, se nós formos vasculhar, olhar, tentar penetrar na história de cada pessoa que já passou por essa terra, lhe garanto, você vai sentir falta, você vai sentir necessidade de enxergar alguém, de conhecer alguém que tenha tido consciência de que errou, tenha sentido vergonha de que pecou, tenha tido medo de Deus pelo que ele se tornou. Porque a coisa está evoluindo de uma forma tão degradante, tão assustadora, que a gente chega na seguinte conclusão: os homens estão frios de coração. E já não se tem mais percepção, sensibilidade, noção daquilo que se faz aqui nesse mundo. Jesus ele considera em Mateus 12, 43, o que eu estou pregando para você aqui, que na medida que Deus enviou o seu Filho para a terra, num plano de salvar o homem do pecado, morrendo por ele, ressurgindo por ele, Jesus determina que antes na história do pecado do homem, o mundo representava a decadência, representava a corrupção. Mas agora, resistindo ao evangelho, negando Jesus, negando a conversão e o chamado da salvação, a sociedade ímpia se coloca num nível superior a da maldade, se tornando superioridade do mal. Olha como que a depravação, o pecado, tem tempos anunciados. Adão peca e altera a genética e o gênero humano. Aqueles que vêm posteriormente ele se depravam, pecam e transgridem em nível maior do que ele, ao ponto de se tornarem uma representação da corrupção. Mas quando Jesus ele vem, morre e ressurge para salvar o homem desse mal, e ele nega o chamado por causa dos seus interesses,
ele se põe e se coloca pelo Evangelho na superioridade de tudo que aconteceu na história do pecado, na história da humanidade. Ele colabora para que isso entre em evolução. Então eu quero ler aqui alguns versículos que a Bíblia trata sobre corrupção em última instância, que é o que nós estamos vivendo aqui agora. Paulo fala que Jesus veio nos tirar do cativeiro da corrupção. Ele veio nos livrar do cativeiro da corrupção. Ele veio nos arrancar do mundo da depravação, do mundo da decadência, do mundo da estupidez. Jesus veio para salvar o homem de si mesmo, da sua condenação, do seu pecado. Mas eu quero ler alguns textos importantíssimos aqui. Romanos 1, versículo 18 ao 32, para encher os teus olhos. E você acompanha aí que eu vou ler. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer e é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim do eterno poder, como também da sua própria divindade, claramente reconhecem desde o princípio do mundo que são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, mas lhe deram graças. Nem lhe deram graças, me perdoem. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus lhe entregou tais homens às imundícias, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza, a homossexualidade. Semelhante, os homens também, deixando-se o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus e do próprio Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então agora eles passam a estar cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao Pai, insensatos, pervertidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente aqueles que fazem, mas também aqueles que aprovam os que assim procedem. Ouviu direito? Qual a diferença dessa sociedade posterior com aquilo que Adão fez? Ela faz o pecado evoluir. Ela gera depravação. Ela personifica o mal. Ela tem prazer na iniquidade. Depois que Jesus veio e matou Jesus, o crucificou, o rejeitando, e posteriormente aqueles que também o rejeitaram pela palavra, ela sobe de nível daquilo que Adão representou. Eu quero ler outro texto, de 2 Timóteo 3, verso 1, verso 9, onde o Evangelho passa a tratar a decadência humana, a corrupção, como sendo a última instância, ou seja, os últimos dias, os últimos tempos. Quais seriam as tendências dos homens depois que Jesus os iluminou e eles rejeitaram? 2 Timóteo 3, versículo 1, a igreja abra. É Bíblia, amado irmão. Capítulo 3, verso 1, que diz: sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes,
aos pais ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe. Entretanto, o poder foge também deles. Texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Nos últimos dias, haverá tempo que não suportarão a santa doutrina. Mas tendo conceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O último tempo está sendo aplicado ao quê? A esse museu de corrupção que se formou depois de Adão. E que a palavra de Deus o trata como um cativeiro. E os homens que vivem ali, eles vivem na dependência, na sujeição, na subordinação de tornar a corrupção uma evolução. O mundo é isso. Há quem tem esperança de que o mundo vai melhorar, mas o Evangelho certifica. Se tratando de qualidade, o mundo representa um cativeiro de corrupção pelo qual aqueles que estão lá dentro não mudam para o bem, só evoluem para o mal. Eu não sei se o Evangelho te convenceu, se a Bíblia Sagrada lhe convenceu, que o mundo não tem mais jeito. Mas se você não sabia, é bom saber agora. Adão é a alteração, mas nós representamos a decadência evoluída. E se do céu Deus entender, como também ler, que nós rejeitamos a chamada de salvação em Cristo para fazer as coisas inconvenientes que os homens lá atrás também fizeram, nós ainda somos piores do que aqueles que ficaram lá atrás. E estamos diante dos últimos tempos, vivendo o mais alto nível da corrupção já vista na história. Segundo a verdade de Cristo, segundo aquilo que o movimento apostólico definiu, nós estamos diante de um mundo que representa uma decadência, cuja sua potência, a sua extensão, a sua capacidade tem por qualidade de fazer aquilo que Adão fez lá atrás, evoluir. E Paulo define que a única esperança que nós temos de nos livrar do mal, desta situação, ou sermos tirados desse cativeiro de corrupção que é o mundo, é abrirmos o nosso coração para Jesus e deixar com que Ele opere a sua verdade. Nos liberte desta dependência, dessa natureza, deste gênero chamado ser humano. Porque a única esperança, a única forma, o único jeito que Deus definiu de salvar as coisas que estão comprometidas é trazendo os homens aos pés do Calvário para reconhecerem que por intermédio de Cristo há salvação, que por intermédio do seu poder há transformação. Porque segundo a palavra, segundo a verdade que eu creio que é de Deus, não há cura para este mal que vocês estão vendo aí. Não há cura para este mal que os homens estão representando aí fora agora. E a prova disso é a história. A prova disso é a transição. O que Paulo usa, cativeiro da corrupção, representa transição. O caráter é transitório. É história, amigão. Você quer saber se a verdade é a verdade? Estude
O que o homem vem representando, o que ele vem fazendo, o que ele vem realizando desde o momento em que Adão caiu, a nível de maldade, de tendência pecaminosa e iniquidade, você vai chegar na conclusão de que ninguém conseguiu se curar, a não ser aqueles que foram e se respaldaram em Cristo. Que daí nós dizemos sobre a experiência da fé, mas a nível isolado, de caminhada própria, de independência, a nível de experiência humana isolada, sem Cristo, gente querendo resolver por conta própria, ninguém conseguiu se livrar disso. A maldade está enraizada na história humana para lhe provar que não há como o homem se libertar disso por conta própria. Como o Evangelho já definiu, não tem como ele gerar salvação por si mesmo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do pecado e dar liberdade para aqueles que creem no seu santo nome. Marapia sereke proderasta. Mas peraí, pastor, isso que o senhor está pregando aí soa meio que fanático. Eu acredito que isso seja um absurdo que o senhor está pregando aí. É muito fácil, honestidade, filho. Se você cair de cabeça na história do homem, você vai ver que da alteração, a humanidade entrou na depravação. E depois da cruz de Cristo, no nível superior daquilo que Adão fez. E passou a representar a superioridade do mal. E eu vou te provar isso agora. Uma das coisas que me incomoda é a ausência daquilo que Adão sentiu quando ele pecou. E prova que nós estamos vivendo num tempo difícil, que Paulo usa aqui essa expressão, últimos dias, últimos tempos, e os sinais, as evidências. Uma delas que eu quero citar aqui é a ausência da consciência. Uma das provas de que Jesus vai voltar, e de que nós estamos vivendo os últimos dias, é que os homens de hoje, eles não têm mais consciência do que são, do que fazem, do que realizam. A nível de iniquidade, eles não têm senso de responsabilidade. O pecado se tornou uma coisa natural, normal e legal. E eu te digo, até para aqueles que estão dentro da igreja aqui, até para aqueles que estão sentados no banco ouvindo a palavra, eles conseguem rebater, representar tudo isso que está sendo pregado aqui nessa noite, como se Deus não estivesse vendo isso, contemplando isso. A perca de consciência, a ausência de consciência não era uma experiência de Adão, não. Vai lá. O cara sentiu, pequei. Ele teve noção de percepção própria. Ele enxergou que ele fez besteira. Ele percebeu que ele executou mal a sua vida. Sabe como eu disse a você aqui? Que ele evoluiu mesmo tendo pecado, porque ele, querendo ou não, exerceu o princípio moral. Para mim é um princípio moral, se enxergar. Sabe que eu olho no espelho e eu me vejo. Não como alguns aí. Eu me olho no espelho, eu me vejo. Eu sei que eu não tenho conduzido a minha vida dignamente, independentemente de fé cristã, tá? Estou falando da experiência humana. Você se olha no espelho, você se olha com os teus próprios olhos. E você enxerga o quê? Uma pessoa que não dá mais valor nenhum para o princípio moral. E qual a diferença de Adão para com esta geração aqui? Que ele mesmo pecando, ele tinha consciência. Mesmo ele pecando, ele teve a leitura de que ele tinha transgredido com Deus e que ele tinha feito algo errado. E não se sentiu bem.
Mas no caso de alguns aqui, eles não sentem nada. Eles não enxergam. Rapaz, a coisa está tão feia a nível de percepção, de lógica, de realidade. Olha para esse mundo aí. As pessoas estão inventando tanto falar dos fatos reais, que você começa a falar, elas se doem. Elas querem qualificar aquilo como sendo um pessimismo. Olha que eu, sinceramente, para mim, Jesus não vai produzir consciência humana, tá? Não consciência de fé. Para mim, o Senhor não vai produzir consciência, senso, para ninguém. Eu não recebi senso na fé. Eu recebi consciência de fé em Cristo. Senso, não. Pá, meus olhos se abriram quando o Senhor me curou e me tratou, e eu passei a usar o que eu não usava há muito tempo na minha vida. Passei a enxergar o que eu não conseguia ver. Porque o senso está dentro de nós, irmãos. Consciência a fé dá. Mas consciência humana a gente busca. A gente usa. A sociedade ela vive uma corrupção. Ela vive uma iniquidade em nível elevado. Mas ela não quer enxergar que isso está acontecendo. Ela não quer perceber que isso está acontecendo. Ela evita falar desse tema. Ela evita falar sobre isso. E quando se fala de mudanças, todos eles, 99% acreditam que as coisas vão mudar espontaneamente. A história diz que nunca mudou e não vai mudar porcaria nenhuma. Mas o pecado evolui por quê? A Bíblia me diz, evolui porque os homens não querem mais nada com aquilo que é moral. Eles não se sentem atraídos por princípios. Eles não têm mais princípios. Agora o que vale mais nisso tudo é o homem existir. São os interesses. Agora aquilo que é válido, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é tradicional, familiar, natural, de natureza. Eles não sentem comunhão mais, eles não se sentem atraídos mais. Tanto que Paulo cita o sinal da homossexualidade no tempo dele. Paulo trata sobre homossexualidade no tempo em que ele pregava, como já sendo um sinal crônico daquilo que eu estou te falando hoje aqui, de pessoas que nascem não como pecadoras que nós todos somos, mas parece que nascem para produzir este mal que está dentro dela. E é desse mundo que eu estou falando aqui, que Jesus veio livrar, libertar, aonde os homens têm prazer no que são, gostam do que são, tudo que contraria Deus, tudo aquilo que o contraria, eles têm prazer de fazer evoluir. A homossexualidade é uma tendência parecida. Por quê? Porque é mais do que óbvio que se trata de uma opção sexual e não de uma natureza criada. Se trata de uma perversidade e não de uma natureza criada. Mas a sociedade quer dizer o seguinte, não tem problema. Aquele que aceita o mesmo sexo, ele nasceu assim, ele foi gerado dessa forma, já com aptidões homossexuais, porque é assim que a psicologia quer tratar o problema. Mas a corrupção continua aí. A maldade continua aí. Proliferando na sociedade, matando, drogando, embriagando, prostituindo, quebrando tradições, quebrando família, quebrando princípios, quebrando a moral. E hoje a iniquidade já é um problema político porque eles reconhecem. Já é uma questão de problema social, porque a sociedade também é obrigada a reconhecer. Só que a diferença deles com esta igreja é posicionamento. Eles não querem a dor da consciência, mas nós viemos buscá-la hoje aqui.
Eles não querem a noção da responsabilidade. Eles não querem a noção, o senso da realidade. Eles não querem resgatar os sentimentos, o coração, aquilo que Deus deu para Adão, mesmo no pecado. A experiência dele ver, dele enxergar o que ele tinha se transformado. E nós viemos resgatar hoje aqui. E nos fazer diferentes daqueles que estão lá fora. Enquanto eles recusam, nós trabalhamos com essa base. De que somos sim, sem Cristo, um nível elevado da corrupção. De que somos sim, frequentadores desse cativeiro de corrupção. Se o Senhor não nos libertar, se Ele não nos livrar, se Ele não nos der força, se Ele não nos der a capacidade, nos manteremos iguais a esse mundo, escravos e cativos. Continuaremos como eles, sem força para sair. Que é o fato de eu não me sentir melhor do que eles. Porque a minha experiência de fé com o meu Senhor é baseada exatamente nisso. No livramento, na liberdade que Ele me proporcionou. Que é a minha experiência que eu estou querendo passar para você que está hoje aqui nesse culto. Acreditando que tem como você administrar essa natureza aí. Acreditando que tem como você manter essa pose aí. Achando que você não vai chegar no nível que eles chegaram ou descer no fundo como eles desceram. Porque você é feito de princípios, feito de uma educação diferente da deles, de uma família melhor do que a deles, mas historicamente isso não influencia, não altera nada. O mal está dentro de nós e a única esperança é Cristo. A maldade já nasceu conosco e a única esperança é Jesus. Se nós viemos aqui hoje, nesta igreja, sem sentir a consciência, sem saber que Ele está aí, tem uma oportunidade boa que você tem hoje aqui nessa noite. De fazer com que o Senhor abra os teus olhos e você comece a enxergar o que você não quer ver. O quanto você se tornou porco e imundo com uma Bíblia debaixo do braço. Antes tivesse rejeitado Jesus do que estando com uma Bíblia debaixo do braço, desenvolvendo corrupção. Você não tem dor de cabeça não, filho? Você não tem não? A consciência tua não te acusa? Eu sei por quê. Porque você não quer ela. Você quer fingir que está tudo normal. E essa diferença entre os corruptores e o crente, que ele não se conforma. O cristão não se conforma. O cristão não trata o pecado, a iniquidade, como uma coisa normal. Essa é a nossa diferença com o mundo que está lá fora. Eles fingem, mas nós abrimos o coração para sermos curados. Abrimos nosso coração para Jesus nos tirar desse poço. É tudo que é verdade que eu estou pregando aqui, o cara está com uma cara de arrogante, rapaz. Moral para quê, pastor? Moral para quê, pastor? Está todo mundo fazendo besteira, pastor. Pois é. Está aí o segredo. Por isso você é pior do que Adão. Falo sobre sentimento. Este homem sentiu o que muita gente não está conseguindo fazer agora no século 21. Ele sentiu culpa, remorso, medo, temor. Ele se inquietou. Porque ele se sentiu envergonhado diante de Deus pelo que ele tinha feito. Mas essa sociedade agora, ela chegou num nível tão elevado que ela não sente mais nada. Ela não sente amor pelo próximo, ela não sente amor com Deus, ela não sente amor por nada, a não ser ela mesma.
É essa lei que nós estamos vivendo. Arrependimento, culpa, é terrorismo para muita gente aí agora. Sentir culpa, arrependimento, pelo que você faz de errado, isso é decadência. Então qual a melhor coisa agora? A melhor coisa é fazer e não lembrar que você fez. Por isso que os principais analistas e estudiosos da mente humana estão embaraçados porque eles não conseguem exatamente traduzir as pessoas de hoje, como que elas chegam a desenvolver a iniquidade de uma forma tão absurda ao ponto de, além de fazer esquartejar, além de fazer picar, além de fazer pegar os membros daquele corpo e jogar dentro de uma churrasqueira, para queimar e desovar. Além de fazer a besteira, arrancar os dentes da boca para não encontrar vestígios da pessoa que matou. Além de matar, ir lá conferir se a morte foi dolorida. Se ela realmente foi dolorida, difícil. Porque é um prazer que eles têm. E quando eles se colocam diante daquilo que eles fizeram, e não esboçam sentimento, não esboçam remorso, não choram, não se comovem pelo que fizeram, mas se mantêm frios, falam algumas coisas de consequência, mas são incapazes de pedir perdão, são incapazes de se reconciliarem. Porque para eles aquilo ali é normal. Eu estou falando de casos aqui para você poder ter uma ideia somente daquilo que você está passando aí. Do tipo, traição. Traição hoje é normal. Hoje mesmo eu escutei da boca de uma pessoa o seguinte: mas ela tem direito e eu não tenho. É assim como está sendo discutido as coisas. A parte moral já não vale mais nada, porque o que está em jogo é o interesse. Se ela tem direito, eu também tenho, pastor. É assim como a sociedade está lidando com o próximo, com o outro. Não importa o que ele pensa, não importa o que ele sente, não importa o que ele é. O que interessa para mim é o que eu vou ganhar, é o que eu vou lucrar, é o que eu vou receber por vantagem. Ele não enxerga ninguém. Por isso que ele mata e pica. Por isso que ela enfia um espeto e arranca o filho dela como se fosse um bicho. Porque para ela a vida já não tem mais valor, já não tem mais sentido, já não tem mais preço. As pessoas estão morrendo como coisa normal. O assassinato é uma coisa normal. Uma pessoa leva uma bala, um tiro na cabeça é uma coisa normal, é uma estatística. E assim como a sociedade está, sem sentir. Sem sentir. Eles não sentem nada. De tanto que o pecado evoluiu. De tanto que a iniquidade se tornou um problema generativo. Meu Senhor já colocava em suspeita a existência da fé quando ele viesse. Mas já logo declarou que, pelo aumento da iniquidade, o amor iria desaparecer. Que é um sinal apocalíptico as pessoas serem frias de coração. Virarem animais. Não sentirem nada um pelo outro. Não terem respeito um pelo outro. Não enxergarem o próximo. Olha que eu não estou falando sobre doutrina cristã, hein, lindão? É normal. Natural para essa sociedade. A violência, a vingança, passa a ser prazerosa para eles. Mas Adão não. Ele sentiu vergonha. Você não sente vergonha também não? Você mete a mão no dinheiro lá e não sente vergonha. Você mente descaradamente, você não sente vergonha depois de aparecer e rir e falar com aquela pessoa que você roubou?
que você traiu, não sei o que você fez para ela, você sabe. Quer dizer o quê? Que você está dentro de um cativeiro cuja sua corrupção representa o último estágio, o último degrau do que o mundo podia chegar. Quando o homem não tem mais consciência, quando ele não tem mais sentimento. O Evangelho diz: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Você arrepender para quê, pastor? Se converter para quê, pastor? Vamos mudar essa pregação aí, pastor? Porque se nós formos levar em consideração tudo aquilo que os homens fizeram, se nós formos levar em consideração a história de todo mundo aqui, vai ter muita roupa para lavar, pastor. Vai ter muita sujeira para lavar, pastor. Então a melhor coisa é a gente esquecer, fingir que nada está acontecendo, não olhar para os lados e torcermos para que as coisas mudem, pastor. Profetiza aí, pastor. Declara aí, cumpre o teu papel de ministro, pastor. Declara a bênção do Senhor sobre a vida de todos aqui. E a gente vai para casa com a sensação de que está tudo bem. Eles são capazes de matarem lá, entrarem na igreja e assistir um culto. Eles são capazes de entrar aqui, assistir um culto, sair da igreja e estrupar uma mulher que assistiu o culto com ele. Eles são capazes de cometer as violências, atrocidades, cometer a injustiça, sem sentimento nenhum, dentro da igreja onde Deus fala. Eu estou falando com propriedade. O homem chegou no nível artístico tão grande que ele chora em cima do púlpito com a Bíblia na mão, e ele sabe que ele está mentindo. Enxuga as lágrimas que não caem. E dorme, filho, sem sentir nada. O cara está sacaneando, está roubando, está passando gente para trás para se promover, com a Bíblia na mão. E ele dorme melhor do que você. Ele sabe mentir de uma maneira tão profissional que eu não conseguiria. Eu não conseguiria ter essa cara de pau. De chegar aqui numa casa santa do Senhor e mentir para o Senhor e fingir de que nada está acontecendo. Não sentir vergonha hoje aqui do que você se tornou. Mostra que você é pior do que Adão. Ele é a alteração, você a evolução. Se eu tiver encaixado nisso também, pior do que você, porque eu estou pregando aqui. Sabe qual é o sinal da volta de Cristo? Nós não amamos mais. Não sentimos mais amor por nada, por ninguém, nem por nós mesmos. Sinceramente, discutir se temos que ter dignidade ou não, pelo amor de Deus. Ela arranca a roupa. Ela está praticando cultura, profissão, estética. Paulo fala das mulheres que foram arrancadas de dentro da sua casa por causa da iniquidade do pecado e da resistência que elas iam representar também pelo liberalismo feminino. E elas conseguem chegar para a sociedade, mostrar tudo que elas têm. E a sociedade pergunta assim: mas vocês não sentem vergonha? Não, eu gosto do jeito que eu sou. Estão penduradas aí pelas bancas de jornais como se fossem vacas. E desculpe a expressão, quem usou essa expressão foi Isaías, tá? Então lá, ô filho, você vai para a praia de nudismo, natureba, como da Igreja Batista? Quando eu fui publicar isso, disseram que eu estava sendo radical. Ah, sinceramente, filho. Porque Adão nasceu assim. Qual o problema de todo mundo ir pelado para a praia? Você deveria ter vergonha. Eu estou falando para quem tem que servir, tá? Vergonha de mostrar essas pelancas. Entendeu? Vergonha de mostrar os bagos. Ninguém quer saber o que você tem aí debaixo da roupa, não, rapaz.
Mas eu tenho que me sentir como Adão. Nossa, como que a raça evoluiu? Como que a raça evoluiu? Como que o sistema evoluiu? Agora todo mundo vai pelado para a praia. E quem se sente envergonhado é porque está discriminando. É porque ele está discriminando. Diz o sistema que eles iam fazer a sociedade se tornar um papagaio. Repetir as coisas que foram repetidas, entendeu? E se tornarem produtos dos homens para fazer coisas inconvenientes achando que estão evoluindo. Adão esteve inquieto diante do Senhor. Sua alma tremeu. Seu coração se rachou. Ele sentiu que ele tinha ferido o seu Deus. E ferindo o seu Deus para ele, não tinha mais perspectiva. Ele evoluiu no pecado que ele cometeu. Mas há alguns aqui que nem isso sente. A outra coisa que eu também quero evidenciar aqui. Ele tinha uma crença, sabe, irmãos? Ele ainda sabia que Deus estava lá. Tanto que se escondeu dele. Ele tinha temor. Ele tinha temor de Deus. Tanto que ele ouviu a sentença sem reclamar. Ele ouviu Deus dar a sentença para ele sem debater. Por mais que ele tenha dito que Deus foi o culpado de tudo aquilo que havia acontecido com ele por ter dado uma mulher daquele jeito para ele. Quando Deus foi abrir a boca para dizer para ele o que ia ser dele, ele ouviu. Porque o temor estava lá. O temor estava lá. Ele ainda manteve-se crente. Vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra de Deus se esse homem cometeu algum outro ato depois do que ele fez com Deus. Ele pagou a conta dele. O que foi depois não entra em questão. Mas o fato é que mesmo ele separado diante de Deus, mesmo ele destituído na sentença, eles tinham perfeita leitura de que aquilo foi um erro que ele cometeu. E Deus havia sido glorificado por ter a autoridade sobre aquilo que ele também fez. Não se revoltou, não blasfemou, não rivalizou, viveu a sentença. Mas o que a sociedade hoje pode dizer a mim, como pastor aqui nessa igreja? Quer a sociedade hoje ser amiga de Deus? Quer ela a comunhão? Quer ela a relação com Cristo? Sente falta disso? De estar próxima? De estar sendo alvo das suas palavras, sujeita em adoração ao que Jesus representa para ela agora a nível de salvação? Não. Os homens não sentem falta disso. Eles não sentem necessidade disso. Eles não se sentem pobres, miseráveis, por não terem a comunhão com Deus. E a pergunta é essa: mas pastor, da onde vem uma sociedade sem consciência? Da onde vem uma sociedade sem sentimento? Da onde virá uma sociedade sem crença? Que a Bíblia diz que os homens vão se tornar deuses. Que tudo aquilo que se refere a Deus vai ser banido quando o anticristo se manifestar. É simples. Por que o pecado evoluiu? Por que a corrupção chegou ao estado que chegou? Porque se deve ao fato do homem, a sua existência estar acima da sua essência. Se deve ao fato dos interesses serem coisas tão fortes para a humanidade hoje, que a sua essência não vale mais nada. Se deve ao fato do homem e dos seus interesses quererem passar por cima das coisas do coração. A satisfação, a realização, estarem acima
dos princípios. Essa é a corrupção dos últimos tempos. Para mim ser feliz, para mim me realizar, para mim conseguir conquistar os meus sonhos, eu sou capaz de vender coração, moral, princípio, sentimento, crença, dignidade, honra, família, casamento, matrimônio. E para eles o homem está acima da sua essência. Esse é o mundo que nós estamos vivendo aqui. Esse é o vale e a cova da corrupção, que Paulo falou que ia chegar ao estágio máximo, aonde os homens não percebem, aonde eles não sentem, aonde eles não querem crer em nada que os contraria, que os disciplina, que os faça se converter. Por isso que ele fez o apelo para a carta em Romanos, que é a esperança que nós temos ainda aqui nesse mundo é de que alguém ainda se entregue a Jesus e se converta. É de que as pessoas que estão aqui sentadas nesse banco agora revertam tudo isso que eu estou pregando aqui, que está chegando no estágio máximo. Revertam pelo poder de Cristo. É isso. Nós estamos aqui para experimentarmos de Jesus essa força que Ele tem para nos fazer abrir os olhos, para fazer com que a gente sinta vergonha, para que nós consigamos sentir o medo, o temor, coisas de um pecador diante de Deus, e se formar um caminho de arrependimento, para chegarmos até a Cristo e dizermos a Ele: Senhor, valeu por ter morrido por mim e ter tomado o meu lugar, Senhor, porque assim o Senhor me deu uma esperança de que eu me salve de mim mesmo, porque o maior inimigo da minha vida sou eu mesmo. Eu cheguei a um extremo que eu não imaginava, e eu quero sair hoje, porque passei a acreditar nas minhas próprias mentiras. Mas nada para mim tem valor, a não ser o meu eu. E isso me faz uma coisa pior do que Adão, pior do que Sodoma e Gomorra, pior de todo mundo que ficou lá para trás. Estar dentro de uma igreja, evitando consciência, não é, meu irmão? Está lá sentado aqui neste banco, achando que você não pecou tanto assim. Não é porque não pecou, porque quis esquecer. Será que a tua felicidade tem um valor tão grande assim para você, ao ponto de você pôr em risco? Pôr em risco os valores essenciais da vida? Será que você tem tanta vontade de conquistar, ao ponto de você ignorar que tem um Deus acima de você? Será que há pessoas aqui que vão sair desse culto hoje, dessa igreja hoje, querendo escrever uma história em cima da mentira? A pergunta que o Senhor está mandando eu fazer aqui nessa igreja hoje. Será que você vai voltar ao próximo culto fantasiado com outra cara, irmão? Meu Senhor dizia que os fariseus e os saduceus eram sepulturas humanas, sepulcros caiados, porque eram enfeitados para esconder a miséria que estava dentro deles. Felicidade falsa, realização falsa, cristianismo falso, identidade falsa. É isso que você quer se tornar? Pastor, como é que eu faço para sair desse museu de corrupção? Como é que eu faço, pastor, para subir esses degraus que eu desci? Enxergando a tua nudez,
enxergando a tua miséria, admitindo a tua cegueira, a tua pobreza. Você cria um caminho de volta para Jesus. Você cria expectativas com Ele de libertação. Mas assim, egocêntrico, dono de si mesmo, você só se afunda mais. É isso que eu tenho para dizer a você hoje aqui. Nós não somos iguais a Adão. Viemos dele. Somos piores do que ele. E ele viveu mais do que nós. E não conseguiu fazer tudo isso que nós fizemos. Que esse mundo está fazendo. Por isso está determinado, último tempo. Porque tudo que o homem poderia fazer com a vida a nível de transgressão, ele fez. Não há mais o que fazer. Até as crianças eles violentaram, estruparam, sodomizaram, corromperam. Não há mais o que fazer. E o apelo que eu faço para você que está ouvindo esse culto aqui: não saia daqui alimentando esse monstro e essa mentira que está dentro de você. Não me diga que isso é cristianismo, porque você vai ser obrigado a provar. Provar pela palavra de Deus. Que alguém consegue ser de Jesus, de Cristo. Obter laços com o Evangelho, vivendo uma dupla identidade. Você não vai conseguir me convencer. Porque eu já estou convencido pela verdade do meu Senhor. Que a maldade e o pecado só poderão ser curados a hora que os corações aqui se abrirem e obterem e receberem de Jesus tudo que está na verdade que Ele prega. E se isso não acontecer, o mal continua evoluindo em você, crescendo em você, para você se tornar pior do que os outros que ficaram. Há pessoas aqui querendo viver uma vida de independência. Uma independência que cavou a tua sepultura. E talvez hoje seja o dia de você sair de dentro dela. A melhor coisa que nós temos que fazer hoje aqui é pedir ao Senhor que nós queremos voltar a ver, sentir e crer. É o que Jesus está querendo resgatar hoje aqui. Tua vida de volta. Os princípios que você vendeu. Para obter o sucesso que você tanto quer. Nunca ninguém imaginou um dia comer carne humana. Na evolução. Mas quando a necessidade bate na porta, amigo, que o homem vê o aperto chegando para ele, ele é capaz de fazer tudo para sobreviver. E infelizmente a lei da sobrevivência está vencendo a lei da dignidade. E eu não quero essa corrupção dentro de mim. Eu quero me livrar dela pelo poder de Cristo. Se você estiver aqui nessa noite disposto a se arrepender diante do que Deus te falou, assumir essa posição que Jesus mandou você tomar para você mesmo, há uma esperança para você. Assumindo a tua enfermidade, a tua doença, Deus te manda o médico, dizendo que você está bem. Num corpo doente, você cava a tua sepultura. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos.